Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, povo de Deus, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um D20, os nossos 20 minutinhos diários de presença de Deus, 20 minutinhos todo dia de manhã para a gente começar turbinado as nossas manhãs de segunda a sábado. Estamos juntos aqui das 6h40 às 7 horas. Então, bom dia para você que acordou agora, tá ainda com remela no olho, tá? Mas antes de lavar os próprios olhos, antes de escovar os dentes, já colocou no D20, porque não dá para perder, né? Não dá para perder e glória a Deus por isso. Por isso, bom dia! Aleluia, aleluia, aleluia. Sejam bem-vindos. Antes de qualquer coisa, eu peço que vocês me ajudem divulgando esse vídeo, essa série, convidando as pessoas a participarem, porque, olha, eu tenho visto muitos comentários, a pessoa tem entrado em contato comigo aí no meu inbox, lá no Instagram, falando do quanto que tem sido bênção. Isso é gasolina pra gente, é gasolina, porque a gente sabe a diferença que a gente faz na vida das pessoas através da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, em nome de Jesus, me ajudem a divulgar isso daí para que mais e mais vidas sejam alcançadas. Se o D20 tem transformado a tua vida, seja um instrumento de Deus para transformar outras vidas também. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar as pessoas que estão aí conectadas, sejam bem-vindas, bom dia, e também fazer um convite especial, porque não adianta, não é só a ministração da palavra, nós precisamos entrar na presença de Deus e orar. Talvez seja a primeira oração do dia, então vamos lá, aqueça suas turbinas porque nós vamos voar, aqueça suas turbinas porque nós vamos entrar na presença de Deus nesse momento. Vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua santa e doce presença, queremos prestar culto a Ti, queremos consagrar o nosso dia a Ti, desde as primeiras horas da manhã. Essas são as nossas primícias, e eu te peço, Pai, transforma o nosso viver, transforma o nosso dia de hoje, que hoje seja um dia de vitória, seja um dia poderoso, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que seja um dia produtivo, que seja um dia, Senhor, de estudos, onde nós possamos entender e compreender até mesmo tarefas e estudos complexos, muito difíceis, mas que possamos absorver 100% daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Levanta o teu povo para ser cabeça e não cauda. Levanta o teu povo para ser cabeça e não cauda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, eu te peço e apresento diante de Ti esse nosso tempo, juntos todos os dias, o D20. Em nome de Jesus, continue com a sua mão poderosa sobre nós, transformando, que esse seja um instrumento de transformação na vida dos cristãos, na vida de todos nós, em nome de Jesus. Pai, que esse D20 venha para cumprir o seu propósito, que é gerar desejo e amor pela Tua Palavra, pela Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo, assim que eu oro e te agradeço. Amém! E amém! Glória a Deus! Vocês estão prontos para a palavra de hoje? Amém! A palavra de hoje ela tem muito a ver com o tempo de Deus, né? O nosso tempo e o tempo de Deus, né? Para falar a verdade, os nossos sonhos e os sonhos de Deus são duas coisas diferentes. Vocês já pararam para pensar? Pois é, o nosso tempo e o tempo de Deus também são coisas distintas, né? Agora, em que você tem confiado mais dedicação, né? Aonde você tem, melhor dizendo, aonde você tem se dedicado mais, né? Nos teus sonhos ou nos sonhos de Deus para a sua vida, amém? Nos teus planos, né? Ou para os planos de Deus para a sua vida, ou no seu tempo, acreditando que as coisas aconteçam assim, como micro-ondas, 2 minutinhos e já está tudo pronto, tudo do jeito que nós queremos. Pois é, não é assim que aconteceu com Davi. Davi, ele é um exemplo de como que Deus, ele trabalha. Ele mostra através do livro de 1 Samuel, esse livro que nós estamos lendo, debruçados, amém? Que inclusive eu quero te fazer um convite para você que está se conectando aí conosco. Vai lá, participa aí também da nossa leitura bíblica em um ano, tá bom? O link está aí na descrição do vídeo.
Então, voltando agora a falar de Davi. Esse daqui é o modus operandi de Deus. Ele vai mostrar de forma prática, através da história de Davi, de como que Deus ele age e trabalha o caráter, o emocional e principalmente a fé dos teus filhos. Amém? E eu posso te garantir, eu estou ministrando pessoas que estão nesse exato momento passando por provas, onde parece que a esperança está esvairindo entre os dedos, onde parece que a nossa fé ela está jogada no chão, né, no tatame, ela tá estirada, parece que recebeu um nocaute. Pois bem, se você está nessa situação espiritual, emocional, as coisas estão tão travadas, pai, as coisas estão tão travadas espiritualmente, e financeiramente, na minha empresa, no meu cargo, na minha profissão, que está difícil, é difícil voltar a acreditar, é difícil voltar a confiar, dá vontade de chutar o balde, chutar o rodo, dá vontade de passar o rodo, dá vontade de quebrar tudo, porque parece que não tem futuro. É aí que as pessoas desistem, elas abandonam os seus sonhos, elas simplesmente largam tudo para trás. Já percebeu? Pois bem, eu quero mostrar o modus operandi de Deus, como que Ele nos trata. Porque por incrível que pareça, o tratamento de Deus ele consiste exatamente na forma com que você lida com os problemas. E óbvio, para que você possa aprender a lidar com os problemas, Deus ele vai dar lá o seu combo. É um pacote fechado, é um pack de problemas para você enfrentar todos os dias. São os BOs do nosso dia a dia. E aí você reclama porque a princípio você acreditou que entrando na igreja, se convertendo, virando crente, né, Deus ele ia tomar conta das suas coisas e você não se preocuparia com mais nada, afinal é o Senhor dos Exércitos que está na frente. Mas, pois é, o Senhor dos Exércitos está na frente e nós não saímos da guerra, continuamos guerreando, nós somos os soldados de Cristo, né? Então estamos na guerra, ou seja, os levantes eles continuarão acontecendo. Vamos lá, vou te mostrar através da história bíblica. Essa história, eu tenho certeza que é a história mais conhecida da palavra de Deus, que é a história entre Davi e Golias. Só fazendo aquele pano de fundo para que você possa compreender. Davi, nesse exato momento, ele tinha acabado de ser ungido, passou-se algum tempo, os filhos de Jessé, né, pai de Davi, foram enviados para a guerra. Davi ficou com seu pai, pastoreando o seu pequeno rebanho, né, enquanto os outros foram para a guerra. Obviamente que guerra gera uma angústia profunda nos pais, em Jessé. E aí ele precisa de notícias. Não tem Twitter, não tem Facebook, não tem YouTube, não tem lives ao vivo. Se você quer alguma informação, precisa de um mensageiro. Davi foi incumbido de ser um mensageiro para saber como é que estavam seus irmãos. Então Jessé, ele já preparou alguns queijos, não somente para os seus filhos, mas para os outros soldados e comandantes, para que eles pudessem se alimentar, ficar forte para o fronte, para a batalha contra os filisteus. Né? Davi pegou a sua mochilinha e foi lá para o fronte de batalha encontrar com seus irmãos. E aí ele se depara com uma cena inusitada, uma cena que na verdade gerou até choro. A palavra de Deus diz que gerou uma preocupação profunda no exército de Israel, que até alguns começaram a fugir do próprio exército de Israel, de medo do que estava acontecendo naquele momento. Todos atônitos e preocupados, porque um soldado de 2,90 metros se levanta no meio do povo inimigo, afrontando e blasfemando contra o nosso Deus, praguejando o exército de Israel. Então, um homem de 2 metros de altura já não é tão fácil de encontrar nos dias atuais. Agora, naquele tempo, além de ter 2 metros de altura, ele era um guerreiro forte e corajoso. Com a sua voz arrogante, ele convida o primeiro corajoso a lutar contra ele para prevalecer.
Os gigantes, agora vamos fazer um paralelo com a nossa vida, aquela aplicação que eu sempre gosto de fazer, tá? Quando nós falamos sobre Golias, nós estamos falando sobre o que nas nossas vidas? Qual é o gigante que você tem enfrentado hoje? Quando eu falo de gigante, qual é o gigante que você tem enfrentado? É uma dívida, né, que parece impagável, um relacionamento incurável? Qual é o teu Golias? Pois bem, olha só a atitude do exército. Normalmente as guerras eram travadas exatamente dessa forma, numa planície, num terreno plano, né, onde não havia vantagem nem para um exército nem para outro exército. Num terreno plano, as duas linhas de batalha elas ficavam cada uma de um lado e tinha como se fosse um espaço que separasse essas duas. Era uma faísca para uma explosão, entendeu? Era um campo de pólvora, basta uma faísca para explodir uma guerra. Então, com a voz arrogante, se levanta esse Golias e se coloca no meio desse terreno e grita em alta voz: quem é que vai me combater? E eu já digo que quem me combater e me vencer, já venceu a guerra, nem precisa guerrear. Então, ao invés de haver matança, que morra só um, ou eu, ou alguém do exército de Israel. Quando o pessoal viu um homem de 2 metros de altura, falou: pode 2? Não, é difícil. O problema e o desafio era muito grande, né? Então eles estavam temendo, né? O rei devia fazer isso, você sabia? O rei devia fazer isso, mas o rei temeu pela sua própria vida, né? O rei temeu, era Saul que devia fazer isso. E quando você não faz, chega alguém e faz no teu lugar. Vou contar uma historinha essa foi a que eu me arrependo até os dias de hoje. Já aconteceu há mais de 17 anos atrás, tá bom? Foi assim, eu estava numa roda, numa célula, aqui atrás, né? Eu estou em São Paulo, né? Aqui atrás, porque é na rua de trás aqui. Né? E aí nós estávamos ministrando, né? É interessante que nessa roda, hoje, era tudo solteiro, era tudo menino, a gente era tudo moleque mesmo. Tinha esses 20, 25 anos, estava tudo moleque. Hoje, daquela roda que tinha 6 pessoas, 3 viraram pastor, hein? Caramba, essa produziu. Enfim, nós estávamos no meio desse, mas só que olha só, essa situação não aconteceu com nenhum de nós 3, né? Eu também sou um dos pastores que viraram. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma ovelha da minha célula que estava ali nessa reunião. Nós estávamos ali de mão dadas e orando. Queridos, veio uma presença de Deus tão maravilhosa e Deus ele falou comigo. E entre os integrantes que estavam nessa roda de mão dada, tinha uma profeta da Assembleia de Deus. De coque, aquelas de coque, saiota, aquela saia daqui. Essas daí. Era uma tiazona, sabe? Do fogo pentecostal. Ela profetizava, dava uns aleluias, glória e revelava para todo mundo. Profeta, né? Enfim. E eu, de mão dada com os meus irmãos, aquela oração, Deus falou de forma audível comigo. Você vai olhar para essa mulher, vai colocar sua mão na barriga dela, no estômago dela, e vai orar por cura. Para que ela seja curada, porque eu estou agindo no intestino dela. E aí eu peguei e falei: o quê? Está repreendido. Eu não vou colocar a minha mão na barriga de uma assembleiana e orar por cura nunca. Eu não tenho nem coragem. Eu já tenho até medo quando ela olha para mim. Imagina eu orar por ela. Imagina eu colocar a mão na barriga dela para orar. Então eu falei: tá amarrado, vou ficar aqui na minha. Continuei. De repente, a minha ovelha da célula, ela pega, se levanta, vai lá, coloca a mão na barriga da mulher e ora por cura no intestino. Porque o Evangelho, a obra de Deus, quando Deus ele quer fazer a obra, né, ele te convida, mas ele não é que ele precisa de você. Deus nunca precisou de nós, mas ele quer te usar. Então existem oportunidades que você não pode perder, né? Nesse caso, foi uma porta de oportunidade que o rei ele tinha de se consagrar, entendeu? Entrando na batalha contra Golias. Você acha que Saul foi? Não foi. Aí Deus ele vai e levanta um menino. O menino, ele estava todo mundo preocupado e ninguém estava disposto a lutar contra o filisteu Golias. Porque presta atenção,
Ali, numa guerra, todo mundo quer, primeiro, numa guerra, todo mundo quer vencer, e segundo, todo mundo quer ser honrado. Por isso que existem as medalhas de honra ao mérito. Agora, se você perde uma batalha que determinará o fim de uma guerra, se o seu povo será vitorioso ou será derrotado, é uma responsabilidade gigantesca. Era um peso gigantesco nas costas. Então, o soldado que ia lutar, ele, ao invés de morrer com honradez, ele morreria sendo amaldiçoado. Você acha que alguém gostaria de entrar numa batalha para morrer amaldiçoado? Não. Então ficaram horas ali e Golias, mano, querendo, gritando, xingando de tudo quanto é nome o exército de Israel, e ninguém se levantava. E aí, de repente, chega um menininho, ruivinho, bonitinho, né, com um monte de marmitex na mão, né, distribuindo para os seus irmãos e olhando assim, de repente ele veio e falava, deixa eu ir um pouquinho mais para frente, vai lá, mas começa a perguntar, o que está acontecendo aqui? Está todo mundo quieto, está todo mundo tenso, tem nego chorando até, e tinha nego chorando, tem nego fugindo, indo embora, o que está acontecendo? Daí esses soldados começaram a contar a história, é esse cara ali, olha, dá uma olhada, apontando para Golias, está afrontando o exército de Israel. E aí, olha só, enquanto todo mundo estava abatido e preocupado, Davi, ele se levanta o dedinho dele, o seu 1,5 m, né? Levanta o dedinho dele e fala, quem é esse incircunciso que ousa se levantar contra o exército do Deus vivo? Né? Eu não acredito. Ele ficou indignado. Essa indignação fez com que ele se movesse e movesse as regiões espirituais. Davi, ele pegou e falou assim, ó, se ninguém for, eu vou. E aí chega o irmão, já fala, mano, o que você está falando? O que você veio fazer aqui? Você veio fofocar, é isso que você veio. Já tomou uma bronca do irmão, entendeu? Ninguém acreditava no menino. Também é um menino de 1,5 m, de repente com um cara de 2,90 m, dá 3 de Davi, assim, um em cima do outro. É difícil, situação difícil, entendeu? Então o irmão não entendia espiritualmente, o rei já não entendia espiritualmente que era ele que tinha que ir, né? O irmão não entendia espiritualmente o que Deus ele poderia fazer, mas mesmo assim ele foi. Chegou e falou, ó, tem um voluntário. Quando Saul viu aquilo, falou, meu Deus, nós vamos morrer. Meu Deus, é você que vai lutar? Nós vamos morrer, entendeu? Já se preparou, falou assim, ó, quando Davi cair, olha só a cabeça do Saul, quando Davi cair, a gente parte para cima com tudo, tá? Não vamos deixar bater, beleza. Tá todo mundo já contando com a derrota do menininho, mas ele lá, mano, veio com tudo. Quando ele aparece, tentou vestir a armadura, falou, toma a minha espada. Ele não conseguia erguer a espada, era difícil. Daí toma a minha armadura. A armadura, o Saul dando a sua própria armadura para Davi, não cabia. Falou, não, eu vou assim do jeito que eu tô. Ele só foi ali no riacho, pegou 5 pedrinhas, né? E foi em direção ao gigante. Né? E você vê que interessante, porque a palavra, vocês conhecem a história daí diante, né? Esse incircunciso, ele se levanta e começa a blasfemar contra quem que é? Vocês estão mandando um cachorro para mim? Vem cá que eu dou um chute nele, né? E aí quando começa a batalha, Golias ele já sai correndo, mano, fumegando para cima de Davi. Davi ele só tinha 5 pedrinhas e uma funda, que é um instrumento, que é uma arma semelhante a um estilingue, entendeu? Mas só que ele é de girar. Essa funda ele pega, coloca, começa a girar e ataca a pedra. Essa pedrinha acerta a fronte de Golias, que não aguenta, desmaia na frente de Davi. Davi pega a própria espada de Golias e arranca a cabeça dele. Hein? Eu havia comentado até em alguns, eu não lembro onde eu comentei, sobre algo que Deus ele tem falado muito comigo. Né? Você sabe que lá em Juízes capítulo 17, nós lemos em Juízes capítulo 17, falando da tribo dos benjamitas, quase foi destruída, dizimada pelas outras tribos por causa de um abuso, né? De uma mulher que foi abusada sexualmente, jogada na frente da casa do seu dono, e o seu dono esquartejou, mandou um pedaço da mulher para cada tribo. As tribos se revoltaram e quase mataram todos os habitantes de Benjamim, entendeu? A tribo quase foi exterminada, extinta, tá? Mas só que ela se reconstruiu pela misericórdia de Deus. Enfim, a palavra de Deus diz que, mas só que eles não se renderam fácil nessa guerra.
Os benjamitas, eles tinham 600 homens canhotos, 10 homens canhotos e que sabiam manejar como ninguém uma funda a ponto de acertar um fio de cabelo a mais de 30 metros de distância. Pois é, era esse o potencial. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que daí você fala assim, então Davi era benjamita. Não, Davi não era benjamita. Sabe quem que era benjamita? Saul. Saul era benjamita. E com certeza, por tradição, ele já teria o entendimento e a destreza para usar uma funda, coisa que ele nem citou, para falar a verdade, nem guerreou. Posso te falar uma coisa? Você tem muito potencial, mas só que às vezes as batalhas se mostram tão grandes que você é intimidado e não luta. Você já parou para pensar que hoje você tem tantas habilidades, mas você não usa porque tem medo? E quando você tem medo, Deus ele vai e levanta outro para fazer aquilo que era para você fazer. Aconteceu comigo e eu me arrependo. E tem acontecido com muita gente que está aqui. Que vocês também se arrependam. E sempre quando você tiver a oportunidade de ser um instrumento de Deus, assim você possa fazer. Ser um instrumento de Deus e mudar vidas. Amém? Então Saul ele poderia pegar a funda e acertar a meio da testa de Golias. Deus precisou levantar outro. Deus precisou levantar outro. E até quando isso vai acontecer nas nossas vidas? Bem, tem uma pesquisa que mostra que a sua percepção de como as pessoas te enxergam em média 20% pior do que realmente é. Entendeu? Então, se você acha que as pessoas não gostam de você, na verdade, não é que elas não gostam, você sempre vai achar muito pior, entendeu? A reação das pessoas é muito pior, é 20% para baixo, entendeu? Quando a pessoa fala que te ama, você fala, só gosta um pouquinho, porque é 20% para baixo, entendeu? É interessante essa pesquisa, né? Se você se olhasse no espelho hoje, o que você vê? Será que você vê verdadeiramente quem é e o quanto valor que você tem? Pois bem, esse é um exercício. Você precisa olhar e saber o valor que você tem. Porque se você não souber, você não vai entrar em guerras que Deus ele já te deu a vitória. E aí o que vai acontecer? Deus levanta outro. Bem, queridos, então em nome de Jesus, que hoje, essa manhã, seja uma manhã de vitória e que você seja levantado para guerrear e prevalecer, né? Davi, um menininho de 1,5 m, derrubou Golias. Era para Saul ter feito isso, né? E você vê que é interessante, tem uma passagem que tem uma explicação que eu acho muito legal, porque fala que Davi, ele pegou 5 pedrinhas do rio, eu acho, e ele só precisou usar uma. Por quê? Porque ele tinha tanta convicção que Deus ia dar a vitória, por que ele pegou 5 se foi necessário apenas uma? Faltou fé? Tipo, ups, errei, até a 5ª. Davi pegou 5 pedrinhas, porque ele sabia que ele ia morrer, ele ia matar Golias. E caso algum dos seus irmãos, que eram 4, tentasse promover uma vingança, tinha uma pedrinha para cada um deles. Pois bem, palavra poderosa, né? É muita fé envolvida no negócio. A gente vai continuar falando sobre o Davi e Saul. Amém? Então, amanhã tem mais D20. Conto com a presença de vocês. Amo todos vocês e tamo junto, pessoal. Deus abençoe!